Olá, vamos para continuando aqui princípios do treinamento, princípio científico do treinamento aplicados especificamente ao treinamento de força. E vou falar agora de outros dois princípios, o princípio da individualidade biológica e o princípio da sobrecarga. Embora eu esteja colocando os dois aqui, deve ser a aula mais curta dos princípios. E não porque são menos importantes, mas muito pelo contrário. Na verdade, o princípio da individualidade biológica ele é tão claro, tão evidente, temos tanta literatura sobre o assunto, que não precisa falar muita coisa, né? Já vai caminhando para o mundo do óbvio, assim, então não precisa dar muita sustentação. O da sobrecarga, a mesma coisa, né? Não há como você ter ganho no treinamento de força sem a ideia de sobrecarga. Então, não deve ser uma aula longa, não. Então, vamos lá. O princípio da individualidade biológica. As pessoas diferem em vários aspectos. Gênero, sexo, idade, etnia, genética, composição, às vezes, obviamente, coisas associadas, composição corporal, tolerância à dor e fadiga, e aspectos no mundo psicológico, né, motivação para o treino, por exemplo, e às vezes aspectos culturais que afetam outros aqui. Então, mas basicamente a minha ideia é falar mais do princípio da individualidade biológica como sendo algo intrínseco, assim como o professor Anselmo chama lá no livro dele, que ele coloca no âmbito dos componentes biológicos. Então, esse estudo, eu poderia citar um monte de estudo, vou citar algumas coisas, mas aquilo que eu falei, tem muita coisa sobre deixa muito claro para a gente o princípio da individualidade. Então, são alguns artigos para quem tiver interesse de ler sobre como que isso é interessante. Esse artigo, por exemplo, é um artigo que envolveu muita gente, 342 mulheres, 243 homens, 12 semanas de treinamento. Eles fizeram um treinamento similar, igual, na verdade. E aqui mostra resposta para hipertrófica, área de seção transversa. O que a gente percebe aqui? Aqui são os sujeitos, aqui a frequência, né? Gráficos de frequência. A área de seção transversa para o bíceps. A gente percebe que e cada cor representa homens e mulheres. A preta para homens, deixa eu ver se é isso, e branca para mulheres. Então veja que tem gente que não ganhou nada, até perdeu hipertrofia, massa muscular. A maior parte ganhou um bom percentual aqui de 10 a 20%. E teve gente que ganhou muito mais do que isso, 50% de ganho, 45%. Então o que fica muito claro aqui? Que as pessoas respondem de forma muito diferente. Ainda que a gente tenha uma distribuição normal, é um assunto para estatística, mas as pessoas respondem de forma bem diferente ao treinamento. Tem gente que chegou a perder, teve gente que chegou a ganhar. Por que isso aconteceu? Bom, aí tem um monte de componentes que poderiam explicar e certamente, muito provavelmente, vários componentes, não só o biológico, é verdade, né? Deve ter outros fatores de controle, mas não dá para explicar diferenças como essa aqui que não tem um componente biológico no meio. Claro que tem. Um outro trabalho, para quem tiver interesse, aqui mudança no volume de massa muscular no quadríceps. Cada bolinha dessa representa uma pessoa, uma medida dessa pessoa, feito com ressonância magnética. Lembrando que o QR Code está aqui, eu acho que no slide anterior, exatamente para quem quiser acessar o artigo de forma rápida, mas também pode se escrever lá, né? Mas o que ele mostra aqui? Teve gente que não ganhou nada, um grupo ganhou mais ou menos isso aqui, e teve gente que ganhou isso aqui, né? Ou seja, isso aqui ganhou 4 vezes mais do que esse aqui, esses aqui. Então, treinando a mesma coisa. 16 semanas de treinamento, o programa foi progressivo,
que variou de 3 séries de 12 repetições a 4 séries de 6 repetições. Então eles treinaram igual, mas o ganho foi muito diferente. Um outro trabalho, isso aqui a coisa é tão diferente que já há algum tempo se faz uma classificação naquilo que a gente tem chamado, ou na literatura tem chamado de os mais responsivos, altamente responsivos ao treinamento, e os baixo responsivos, ou seja, o que a literatura já percebeu? Tem gente que responde pouco ao treinamento e tem gente que responde mais, a ponto de dar para agrupar essas pessoas, ainda que elas tenham diferença, mas dá para dividir esses dois grupos pelo menos. Mas tem gente que responde muito, tem gente que responde pouco. E aqui ele está mostrando o que aconteceu em termos de resposta para área de seção transversa para fibras do tipo 1. Aqui para a seção transversa fibra do tipo 2, veja que os altamente responsivos, as pessoas que respondem mais ganharam mais, obviamente. E esse estudo ele tinha o interesse de fazer tinha alguns objetivos, e um dele que ele percebeu é que havia uma associação forte entre massa muscular e um receptor de andrógeno, que pode ser um dos fatores biológicos que explica essa diferença no ganho de hipertrofia entre os de baixa resposta e alta resposta. Pode ser uma das possibilidades, é o que discute esse artigo, que é de um grupo que produz bastante coisa, do Stuart Phillips, canadense. Esse aqui, na mesma linha, mostrando expressão de GF, como que as pessoas respondem de forma diferente. Ó. Né? Uns muito, outros poucos. Aqui para a expressão de RNA, uns muito, outros poucos. Aqui para mudança no RNA mensageiro, isso aqui, acho que isso aqui é BGF, RNA mensageiro de fator de crescimento. Depois vocês podem ler isso com calma. É só para mostrar que o mesmo treinamento, as pessoas respondem de forma muito diferente. A resposta biológica é bastante diferente. E esse aqui eu já citei em aula anterior para vocês, né? E como que tem pessoas que precisam de 48 horas para se recuperar, para recuperar o desempenho, depois da mesma sessão de treino, a mesma intensidade relativa, mesma intensidade para cada pessoa. Outras precisam de 72 horas, outras nem com 96 horas foi suficiente para se recuperar. Então, de novo, mostrando como que a resposta é muito individualizada. E isso tudo é desafio no treinamento. Então, ainda que a gente tenha diretrizes de treinamento, mas elas servem apenas como um eixo, como uma lanterna no escuro, mas não ilumina tudo. E, às vezes, você tem que sair tateando alguma coisa para tomar a decisão. Outro estudo que mostra isso de forma muito interessante foi produzido por um grupo aqui de pesquisadores de São Paulo, em parceria com o Stuart Phillips lá no Canadá. Esse grupo produz muito, né, do Carlos Grinovitsky, do Clayton Libardi. E esse rapaz que está aqui como primeiro autor tem vários trabalhos muito legais. E o que ele fez um treinamento aqui, e ele mediu, né, síntese de proteica, né, síntese miofibrilar, e resposta hipertrófica. Então ele mostra a resposta, comportamento individual desse ganho, né, ou em relação a essas variáveis. Então ele mostrou que mudanças no tipo de treinamento, mudando o treinamento em diferentes parâmetros, foi menos importante em termos de explicação do ganho de hipertrofia do que essa característica aqui, que é uma característica individual, de como que as pessoas individualmente respondem de forma diferente. Como conclusão, porque o artigo é bom discutir com calma e tal, mas fica aqui como sugestão de leitura, porque na disciplina não dá para falar, infelizmente, com
forma minuciosa, não dá para discutir cada artigo legal que a gente tem, mas fica aí pelo menos como sugestão de leitura. E eu vou direto para a conclusão, porque é onde eu estou querendo chegar. O que ele mostrou? A manipulação de variáveis comuns do treinamento de força, variando o número de série, variando a intensidade, variando a ação muscular, como excêntrica, promoveu hipertrofia similar a um programa convencional de treinamento, que a gente vai falar mais adiante. Aí, mas a variabilidade entre indivíduos quanto à síntese de proteína e a área de seção transversa, aqui ele mostra o percentual do como que variou entre os indivíduos. Foi aproximadamente 40 vezes maior que a variabilidade intra-indivíduo. Então veja que a variabilidade intra-indivíduo é muito pequena. Por que ele sabe a variabilidade intra-indivíduo? Porque ele fez um experimento, que tem sido um tipo de experimento bem comum, onde uma perna do sujeito fazia um tipo de treino e a outra perna fazia outro tipo de treino. Então ele consegue ver que um grupo, uma perna treinou no treino convencional e a outra perna com treino que teve um punhado de variações. E ele vê que a variabilidade entre as pernas do mesmo sujeito é pequena. Agora, quando compara cada sujeito, os sujeitos entre eles, aí a variação é grande. Então as respostas são muito individuais e chega a valores gigantes como esse, né? O mesmo treinamento, uma pessoa pode ter muito mais ganho do que a outra. Ou seja, e aí a conclusão deles, a capacidade intrínseca de resposta hipertrófica ao treinamento de força é muito maior que fatores extrínsecos. Então aquela capacidade de resposta biológica é mais determinante do que as modificações dos fatores extrínsecos. Então, um estímulo que funciona bem para uma pessoa pode não funcionar bem para outra. Aliás, ele viu isso entre uma perna e a outra. Uma perna, embora não variou tanto, mas ele viu que um treinamento para uma perna que foi bom para um sujeito, para o outro sujeito foi o oposto. Então, essa coisa da resposta individual é muito clara e, como eu falei, por isso que eu vou passar de um pouco mais rápido. E aí já até terminei, porque assim, tem muita coisa, aliás, dessa aula eu já tirei um monte de coisa aqui, porque sei que não vai dar tempo de falar, mas isso é muito claro, assim, do ponto de vista da fundamentação científica, a variabilidade individual, o que a gente tem de estudo sobre isso, é indiscutível. Bom, e sobre o princípio da sobrecarga? É outra coisa, ou seja, não é possível obter ganhos significativos das qualidades treináveis se você não oferecer sobrecarga. Há diferenças conceitual entre carga e sobrecarga. Aí eu recomendo de novo o livro do professor Anselmo. Ele vai clarear isso para quem de repente tenha dúvida lá no em relação ao treinamento esportivo. Então, carga e sobrecarga, e também às vezes tem divergência desses conceitos. Então é bom, eu estou citando exatamente um livro para que você possa ter uma literatura em que você se fundamente, né? Pode ser obviamente mais do que uma, mas é bom ter uma. Mas assim, de modo geral, a carga refere-se a tudo que você está... refere-se a todas as variáveis que você está aplicando no treinamento. Então, isso tem mais a ver com a carga total, por exemplo. Já a sobrecarga tem a ver com um estímulo adicional que eu vou dar. Então, aí eu teria a carga e a sobrecarga. E tem, claro, o conceito de carga como peso, né? Como resistência, e aí já é uma outra coisa. Então, quando a gente estou falando carga e sobrecarga aqui, é no sentido da progressão do treino, não no sentido de quilagem. Mas são coisas que podem confundir. Então a sobrecarga ela tem que ser individualizada, porque está claro o que eu mostrei ali para trás, ela tem que ser individualizada, ainda que no princípio, quando você não conhece bem o corpo que você vai treinar,
Você tem que partir das premissas gerais, das diretrizes gerais para tomar decisão, porque você não sabe como esse corpo reage. E depois você devagar fazendo uma leitura desses comportamentos. Se você usar ferramentas corretas, você vai conseguir entender o comportamento dessa pessoa para você tomar decisão específica para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Ela tem que ser progressiva, né? Se você treinar fazer rosca bíceps com 5 quilos e nunca sair, por exemplo, dos 5 quilos, estou dando só um exemplo, que é um exemplo de peso, mas tem outras variáveis, né? Número de séries, frequência semanal, tem um punhado de coisas, mas só para dar um exemplo. Se você nunca sai de uma carga que você estabeleceu, se você não tem sobrecarga, se você nunca sai da carga, você não progride. Se você não progride, você não vai ter ganho adicional. Você pode até manter, dependendo da forma como você está treinando, você consegue até manter ou ficar próximo de uma manutenção, mas a progressão não acontece. Então ela tem que ser progressiva, ela tem que ser específica. Para ficar bem claro para vocês, se você quer hipertrofia do peitoral, não adianta treinar quadríceps, né? Ela tem que ser específica. O treinamento tem que ser específico para aquilo que você quer. Se você quer que uma pessoa ganhe condicionamento aeróbio, o treino tem que ser aeróbico. Enfim, então também é muito, muito claro. E tem que ser condizente com a recuperação. Se você não der recuperação, alimentação suficiente, necessária, ideal, o treino você não consegue ter ganhos significativos. Então, esse é outro princípio muito claro, não há dúvida. Então, exatamente por esses princípios que estão nessa aula serem muito claros, muito bem fundamentados, a gente não precisa ficar falando 1 milhão de coisas. E também, quando a gente for falar de sistemas de treinamento, montagem de programa de treinamento, eu vou voltar a essa lógica lá, a gente vai falar tudo isso de novo, mas dentro de um contexto já do treinamento. Tá? Aqui só para ficar num exemplo de carga, né? de por que progredir a carga. Então, os professores, eu sempre cito aqui, os professores canadenses, eles dão uma noção em relação à força, né? Então eles vão dizer assim, para justificar por que você tem que progredir. Então eles vão dizer, se você dá lá, você tem uma carga de treino, que ele está chamando aqui, carga de treino. E você mantém essa carga de treino, o que vai acontecendo com relação ao recrutamento de unidades motoras? Você vai ganhando em coordenação neuromuscular. E o número de unidades motoras, ele está dando só um exemplo, né? O número de unidades motoras que você precisa para essa carga vai diminuindo. Porque o seu corpo vai buscar a estratégia de fazer o mesmo desempenho com mais economia possível. É isso que o corpo tenta fazer sempre. Ele vai buscar sempre se coordenar, se aprimorar, buscar a melhor estratégia para gastar menos energia e menos esforço para uma dada carga. Então, uma adaptação que acontece é essa. Menos recrutamento de unidade motora, porque você vai ganhando em coordenação dessa integração neuro com músculo. E, bom, se você vai mantendo uma carga, você até vai ganhando força durante um tempo. Então, com a mesma carga, você está ganhando. Mas como vai acontecendo essa adaptação aqui, a tendência é que isso vai se estabilizar. E talvez, dependendo, se você continuar desse jeito, pode até cair, se você não progredir como aconteceu aqui. Então, quando viu que houve uma estabilização do ganho, deu uma sobrecarga, uma carga adicional, para obrigar o sistema neural a recrutar mais unidades motoras. Aqui, recrutando o que era antes, mas poderia até recrutar mais. Então, ele dando um exemplo de como vai havendo uma espécie de adaptação ao estímulo, ao estresse, e você precisa progredir. Você precisa dar um novo estímulo
precisa evoluir nesse estresse de forma inteligente, no tempo certo, no momento certo, para dar tempo do corpo recuperar e compensar. Então, tá vendo? Terminou, deve ser uma das aulas mais rápidas que eu dei, apesar de ter falado de 2 princípios. Fica de novo a propaganda do nosso livro, quem quiser acessar pode vir por aqui, ou na editora da Edufis. O nosso blog pode vir por aqui, ou digitando aqui em cima. No momento que eu estou gravando, dia 20/10/2020, esses são as 2 últimas postagens. Então, vou ficando por aqui, até a próxima aula.